Solução, porque o que vai mudar não é eu e nem você, mas sim o poder da palavra de Deus. Porque quando nós observamos aqui, a partir do momento que o profeta profetizava, o que Deus falava para ele? Fala assim: assim diz o Senhor. Então quando Deus libera a palavra, aonde não tem vida, vai ter vida. Aonde tem morte, vai ter vida. Aleluias. Aonde tem doença, vai ter cura. Aonde a porta está fechada, ela vai se abrir. Porque nós não temos poder, mas o nosso Deus, Ele tem poder. E o interessante da mensagem, a palavra vai dizer o quê? Que quando Deus fala para o profeta, fala assim, ó: assim diz a palavra de Deus. Aleluias. Então é a palavra de Deus, ela não volta atrás. Quando Deus libera uma palavra, pode tomar posse. Aleluia. Talvez você olhe para a sua situação e fale assim: mas como alguma coisa vai mudar em mim? Como alguma coisa vai mudar na minha família? Como alguma coisa vai mudar no meu casamento? Aleluia. Se Deus falou, está falado. Toma posse. Aleluia. Acredita. Porque o nosso Deus tem poder. Mas aqui, todos nós entendemos o que esse texto está ensinando. Como eu disse, vou repetir mais uma vez. Aqui Deus pegou o profeta Ezequiel e levou num vale de ossos sequíssimo, e mostrou para ele que aquele vale de ossos sequíssimo não tinha vida, não tinha como ter vida. Mas a partir do momento que ele profetizasse, através da palavra de Deus, através do nome de Deus, aquele vale de ossos secos ia se transformar num grande exército. Era ossos, mas na mão de Deus se transformou num grande exército de Deus. E aí Deus mostrou para Ezequiel: da mesma forma é meu povo, o povo de Israel, ele está desse jeito, mas então vai lá, profetiza, eu vou tirar ele, aleluias, que ele está conforme, aleluias, aqueles que estão na sepultura, mas eu vou tirar eles da sepultura e vou trazer vida. Então profetiza sobre esse povo, aleluias. Mas aqui eu quero trazer uma revelação de Deus, que Deus colocou no meu coração. Quando nós falamos de vale de ossos seco ou de vale, nós sabemos que vale não é algo bom. Vale, se eu falar eu estou passando pelo vale, ou se alguém falar para você eu estou passando pelo vale, você fala: está na prova, está passando um tipo de dificuldade, está passando um tipo de luta. Aleluias. Vamos orar por essa pessoa, porque vale é algo difícil. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para a igreja, que quando nós passamos pelo vale, é difícil você passar acompanhado, você e alguém. O único que vai te acompanhar a todo momento é Deus, porque Ele jamais vai te abandonar. A palavra diz que pode a mãe que amamenta o teu filho, ou aquela que está com o filho no colo, abandonar o teu filho que tanto ama, mas Deus jamais esquecerá de mim e de você. Então Deus não abandona, Ele está conosco no momento difícil. Então o vale é um momento que eu e você vamos passar sozinho, somente Deus vai estar conosco. Então a primeira lição é essa: vale você não vai passar acompanhado com outras pessoas, aleluia, é você. Segunda lição: o vale, não importa o vale que você passa, o vale vai trazer um ensinamento. Vale e deserto é para que eu e você aprenda, é como se fosse uma escola para nos ensinar. Então pode ter certeza que esse vale que você está passando, Deus quer te ensinar alguma coisa, aleluia. Mas às vezes nós só olhamos para a luta, para o vale, para a dificuldade, e falamos: vou morrer, estou sozinho, ninguém me ajuda, aleluia, o que vai ser de mim? Esquecemos que Deus está ali do teu lado. Eu estou aqui, aleluia. Profetiza sobre esse vale, que eu vou mudar, aleluias. Porque aqui quando nós olhamos, Ezequiel, quando ele olha para aquele vale, o vale está sequíssimo, não tem vida. Mas a primeira coisa que Deus fala para Ezequiel: ó, anda ao redor. Por quê? Porque quando nós estamos no vale, lembra que eu falei? Nós vamos aprender o vale e o deserto, é lugar de ensinamento. Então quando nós estamos no vale, a primeira coisa que Deus quer é que nós anda ao redor. Por quê? Para observar a luta que eu estou passando, a luta que você está passando. Deus está dizendo: observa, aleluia, olha o que está acontecendo ao redor. Talvez você está só olhando para o problema, mas talvez Deus está dizendo: olha, e você vai ter uma solução para esse problema, aleluia. Talvez nós só olhamos: ó, meu casamento está sendo destruído, ó, meu filho está indo para o caminho errado, a porta não se abre, ó, a igreja não tem ninguém. Mas Deus está dizendo: olha ao redor,
Olha ao teu redor, talvez o teu casamento precisa de algo novo, talvez o teu filho precisa de uma palavra nova, talvez a igreja está precisando que você vá lá evangelizar as pessoas para vir para a igreja. Então Deus está dizendo, observe ao teu redor, ache uma solução, porque quando nós estamos no meio, não conseguimos enxergar nada, estamos no meio, mas toma uma distância, comecem um pouquinho mais para longe, sua visão vai ser maior. Então Deus está dizendo para mim e para você, olha ao teu redor, porque Deus quer te usar para você, aleluias, ter uma solução para esse problema. Glória a Deus. Então ali no momento que Ezequiel olha ao teu redor, que Jesus fala para ele andar ao teu redor, aí Deus vai falar para ele, ó Ezequiel, viu tudo que está acontecendo aí? Aleluia. É como que Deus estivesse dizendo para mim e para você, ó, olha para a tua luta, examine ela, começa a ver detalhe, o que está errado. É como se fosse, vamos dizer assim, eu gosto de trazer para a área que eu trabalho, é como se fosse uma casa, e você olha que a casa está aparecendo rachadura, e você fala, meu Deus, vai cair a casa, e Deus fala para mim, olha ao teu redor, e eu começo a olhar, peraí, está faltando uma coluna aqui, eu vou fazer uma coluna aqui, nossa, está faltando outra ali, então eu começo a ver aquilo que eu posso fazer para resolver o problema, para que a casa não cai. Então Deus está dizendo para mim e para você, talvez a solução do problema está nas tuas mãos, no teu olhar, basta você observar, olhar, analisar o que realmente está precisando ali. Então ali, quando Deus faz isso com Ezequiel, ele começa a olhar para aquele vale, e aí Deus fala para ele, ó Ezequiel, pode viver esse vale, esses ossos aí pode ter vida? Ele analisa, olha e fala, ele não fala, mas eu imagino que ele pensa, está seco, eu não posso fazer nada. Aí ele olha, é como eu e você estivesse olhando para a solução nossa, que eu não tenho o que fazer mais, Deus, já fiz tudo. Mas a resposta dele não foi, Senhor, não pode não, eu vou embora, né? Me leva de volta, não tem mais o que fazer. Muitas das vezes nós queremos fazer isso, né? Acabou, não quero mais saber de nada. Mas o que ele diz? Senhor, ele não diz dessa forma, mas a resposta é parecida com essa, Senhor, eu não posso fazer nesse vale nada, esses ossos aí, ó, tá morto, mas o Senhor pode, tu sabe que o Senhor pode, eu não posso, mas tu pode, aleluia. Então o que Ezequiel fez? Pegou aquele problema, analisou, olhou e viu que ele não pode fazer, mas ele viu que o Todo-Poderoso pode fazer. E sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia, tem coisas na minha vida que eu vou poder fazer, tem coisas que só basta o meu esforço, aleluia. E falando de esforço, quem não lembra de Zaqueu, uma passagem muito conhecida, aleluia, ele quis ver Jesus, e no momento que ele viu aquela dificuldade que representa um vale, a multidão está na frente, ele queria ver Jesus, ó, ele poderia ir embora, mas o que ele fez? Ele analisou, eu não posso chegar até Jesus por aqui. Ele olhou, mas ali na frente tem uma árvore, eu vou subir nela e vou olhar Jesus lá de cima. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando nós analisamos nosso problema, às vezes a solução está na nossa vista e nós não sabemos. Às vezes a solução do seu problema está apenas você dobrar o joelho, às vezes está apenas você se esforçar um pouquinho mais. Aleluias. Então Deus, ele quer que eu e você abra nossos olhos espiritual. Então ali Deus entregou, Ezequiel entregou o problema na mão de Deus e falou, o Senhor pode, Deus. Aleluias. Então Deus está dizendo para mim e para você, entrega o teu problema na mão dele, deixa que ele resolva, aleluias, deixa que ele faz. Então após Ezequiel ter entregado o problema na mão de Deus, aí Deus vai fazer o que é para ser feito. Aleluias. E a primeira coisa, anda ao teu redor, observa o teu problema. Segunda coisa, entrega na mão de Deus. E a terceira coisa que o texto vai me mostrar, que no momento que você entregou na mão de Deus, só fica atento ouvindo o que Deus vai falar, porque Deus vai dizer para Ezequiel o que? Profetiza, agora profetiza. O que Deus está dizendo para mim e para você, após nós entregar na mão de Deus, agora obedece. Obedece o que Deus vai dizer para você. Se Deus está falando, faz uma campanha, ó, ora mais, faz isso, então observa o que Deus vai te falar. E aí quando nós observamos e ouvimos e obedecemos o que Deus vai fazer, pode ter certeza que o milagre acontece. Porque após que Ezequiel profetizar conforme Deus ordenou, não foi conforme Ezequiel queria. Ezequiel poderia falar assim, ó, ossos, vai voltando aí. Não, foi Deus que falou assim, ó, é assim a palavra, assim diz o Senhor.
Então Ezequiel colocou o que? O nome de Deus. Aleluia. Foi Deus que fez através da vida de Ezequiel. Aleluia. E todos conhecem aqui. E aí, através de Ezequiel profetizar, vai dizer que aqueles ossos que estavam sequíssimos se tornou um grande exército. Aleluia. Talvez para mim e para você não vale nada, simplesmente ossos, mas para Deus pode se tornar um grande exército. Talvez as pessoas, né, lá fora, para mim e para você, olhamos assim, ó, não tem valor, né? Vamos dizer assim, de uma forma espiritual, mas para Deus tem valor, porque Ele pode transformar aquela vida, pode se tornar um grande obreiro, um grande profeta do Senhor. Aleluias. E aqui também nesse texto, quando fala de vale, aqui observamos que o texto vai dizer que veio a mão do Senhor e o levou em espírito. Então esse vale aqui foi o próprio Deus que pegou Ezequiel em espírito e levou para o vale. Mas trazendo para nossos dia a dia, se a gente for falar de vale, quantas pessoas que caminham para o próprio vale, porque não obedece, vai contra a vontade de Deus. Aleluias. E aí eu lembro de 3 vales. O primeiro vale é esse, que é que Deus pega nós e leva, porque Ele quer nos ensinar, como Ele quis ensinar Ezequiel. É a escola de Deus. Ele quer nos ensinar, quer nos mostrar e quer nos orientar. E através dali vamos nos tornar mais maduros, pessoas mais fortes, capacitadas na obra do Senhor. Mas tem também esse vale que aquelas pessoas vão para o vale. E tem também o terceiro vale, que é o próprio inimigo que leva. Aleluia. A pessoa talvez não quer ir, mas a armadilha está ali, a pessoa cai. Então esse vale que as pessoas vai, é aquele vale que o próprio Deus alerta, ó, não vai ali. Aleluias. Vamos dizer, a palavra em João 14,6 vai dizer o que? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós sabemos que Jesus é o único caminho. E Deus fala, ó, segue Jesus, Ele é teu guia. E aí aparecem outros caminhos e você fala, ah, peraí, eu vou por outro caminho um pouquinho, depois eu volto para cá, né? Aquelas pessoas que muitas das vezes estão na igreja e querem viver as coisas do mundo. E você sabe que se você sair do caminho de Deus, você vai se dar mal. Lá na frente a consequência vai vir. Aleluias. E muitas das vezes você fala, não, é só um pouquinho. E aí acaba acontecendo o quê? Você acaba indo para o vale. E esse vale, se a gente observar, é um vale que muitas das vezes não é fácil de sair, se não for a misericórdia de Deus. Esse primeiro vale foi o próprio Deus que levou, e o próprio Deus no momento certo Ele tira. Esse segundo vale, que nós vamos para esse vale, aleluia, depende muito do nosso esforço, mas às vezes nós não vamos conseguir sozinho. E aí é a hora de nós clamar a misericórdia de Deus. Senhor, me tira desse vale. Aleluia. E para que você entenda melhor, não é vale, mas representa um vale. Quem não lembra da passagem de Jonas, no momento que Jonas passou por toda aquela desobediência dele, né, caiu num barco e foi jogado num grande ventre de um peixe. Ali era como que ele estivesse num vale, porque ele desobedeceu, ele foi contra a vontade de Deus. Ele saiu do caminho de Deus, ele saiu do caminho que é Jesus e foi para o outro caminho. E naquele momento ali, ele estava ali tão aflito que ele falou assim, eu estou como se estivesse no inferno. Então naquele momento, foi a misericórdia de Deus, porque vai dizer que ele clamou ao Senhor, né? E pediu misericórdia para Deus, Senhor, me salva, me tira daqui. E a misericórdia de Deus foi tão grande que tirou. Então esse vale foi o próprio Jonas que caminhou com a própria perna, pela desobediência. Então se eu e você não clamar a Deus, aleluia, o nosso fim vai ser trágico. É por isso que nós devemos continuar no caminho, que é Jesus. Aleluia, não devemos pegar atalho. Às vezes quer pegar um atalho para chegar mais rápido, acaba se dando mal. Continue no caminho, pode ter dificuldade. Jesus diz que no caminho, né, no mundo, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então Ele sabe como é, Ele sabe a dificuldade, e no momento difícil, Ele vai estar conosco. Aleluias. Então entenda, outro algo que Deus colocou aqui. O primeiro vale que Deus leva, Deus está com ele no vale. O segundo vale, que você vai sozinho, pode ter certeza que Deus vai estar com você também. Aleluias. E no terceiro vale, Deus vai estar com você. Por que que eu digo isso? O que vai dizer no Salmo 23, verso 4, é um salmo que eu sempre repito esse versículo. Mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus vai estar conosco. Aqui é um versículo que a gente tem que refletir em nossa vida. Deus está conosco, Ele não larga de nós. Nós que afastamos dele, através do pecado, através das coisas erradas. Como foi dito aqui na oportunidade, né? Nada pode separar o amor de Deus por nós. O amor de Deus é verdadeiro. Não é aquela eu te amo e daqui a pouco eu não te amo mais. Eu te amo, você fez alguma coisa errada, eu não te amo, te odeio. Deus não. Se Deus fosse assim, Deus odiava todos nós, porque toda vez nós fazemos coisa errada. E Deus nos ama. Então nada pode separar o amor de Deus por nós. Aleluia. Então o terceiro vale, qual é o vale? É o vale que o inimigo nos leva. É aquele vale que muitas das vezes você está servindo a Deus da maneira certa, está cheio do amor pela obra do Senhor, e aí o inimigo arma uma armadilha e você não vigia. Você não quer ir, mas você não vigia. O que o texto vai dizer no Evangelho? Orai e vigiai. Muitas das vezes estamos orando, fervente oração, subindo um monte, descendo um monte, e não vigia, acaba dormindo, o inimigo vem, né? Como diz a parábola, né? Que o plantador dormiu e ele veio, o inimigo veio e semeou o joio ali no meio. Então se nós não vigiar, o inimigo vem e arma uma armadilha. A palavra nos mostra que ele é como um ladrão, né? Ele vem para roubar, destruir, né? E acabar com a nossa vida e matar. Aleluias. É por isso que nós temos que ser vigilantes. Entenda, o primeiro vale, Deus ele nos leva, Ele quer nos ensinar, não é para a nossa morte, é para o aprendizado. O segundo vale é aquele que nós vamos, mas às vezes pode ser para a nossa morte, se a gente não vigiar aqui. Tem muitas pessoas que vai para o vale e não conseguem voltar. Prova disso, quantas pessoas que estavam na igreja, que saiu e até hoje não voltou. Aleluia, está presa nesse vale aí. E se, por mais que Deus fala, vem filho, às vezes não consegue sair. Aleluias. Mas esse terceiro vale é o vale que o inimigo leva, mas aí é o momento que Deus consegue tirar você dali. É o momento que Deus ele vê você, Ele sabe que você foi. O primeiro vale Deus leva e tira. O segundo vale você vai, mas Deus ele quer que você saia, mas depende de você. Deus não vai te forçar você a sair do vale. Mas agora o terceiro vale é o vale da misericordiosa também, a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Porque Deus ele sabe que você está sofrendo, que você não tem força, e é a hora que Ele estende a mão para que você saia dali. Um exemplo, né, que Deus colocou no meu coração é como aquela passagem, quando Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro vem na direção. Então naquele momento, Pedro estava indo conforme Deus queria, olhando para ele. Mas vamos dizer que o inimigo fez que Pedro olhasse para o vento e teve medo. É como se fosse a armadilha do inimigo, e ele afundou. Vamos dizer, Pedro, olha para você ver que interessante. Jesus chamou, Pedro está caminhando em direção a Jesus, mas no meio do caminho o inimigo faz com que Pedro tenha medo, olha e tem medo, perca a fé. É assim que o inimigo faz com nós. Nós estamos caminhando cheio de fé, e o inimigo começa a colocar alguma coisa, algum obstáculo para você falar, hoje eu não vou para a igreja, eu não quero mais saber de igreja. Então, começa a colocar, às vezes, para você ver como que o inimigo é tão astuto, que às vezes coloca até coisas na rede social para você ver, ó, o crente fez isso, o pastor fez aquilo, e aí se a pessoa não vigiar, a pessoa fala, para que servir a Deus? Quantas pessoas erradas, olha tantas pessoas aí que dizem, serve de Deus, está fazendo coisa errada, mas não olha para Ele. Aleluia, nós temos que olhar para Deus. Que dia e que momento e que hora que alguém ouviu ou alguém escreveu que Deus fez alguma coisa errada? Nunca, ninguém vai achar isso, porque Deus é santo, poderoso, Ele é exemplo. Aleluias. Mas por que as pessoas querem largar de servir a Deus por causa de outras pessoas? Deus não tem culpa disso. Aleluias. Por isso que eu e você não devemos ficar preso em pessoas, mas sim preso em Cristo. Aleluias. O apóstolo Paulo diz, né, seja imitadores de Cristo como eu também sou. Aleluias. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Ele era preso em Cristo, não em pessoas. Aleluias. Então esse vale é o momento que o inimigo arma uma armadilha e coloca você ali. E naquele momento que Pedro afundou, Pedro pediu misericórdia. O que Jesus fez? Estendeu a mão. Aleluias. Então é nesse momento que o inimigo ele vai armar uma armadilha, mas pode ter certeza que Deus está ali do teu lado.
porque Ele sabe a tua fraqueza, Ele sabe a minha fraqueza, mas Deus está dizendo para mim e para você, temos que vigiar a todo momento, aleluias, porque se nós não vigiar, o inimigo vai nos derrubar. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, está tentando nos tragar. Então ele não está brincando. Quando a gente fala de leão, leão não é um bicho feroz, né? Quem aqui tem coragem de encarar um leão, entrar numa jaula de leão? Ninguém, porque a gente tem medo do pitbull, né? Que é um cachorro assim, perto do leão é um bichinho de estimação, porque o leão é algo, né? Então a Bíblia nos mostra que o inimigo é como esse leão, querendo comer alguma coisa, está com fome, então está ao redor querendo catar a presa. E Deus está dizendo assim que nós somos essa presa, o inimigo está ali, ele só não pega porque o anjo do Senhor está com a cobertura, com a proteção, aleluias. Então para você ver a misericórdia de Deus como é grande na nossa vida, e muitas das vezes tem pessoas que deixam de servir ao Senhor, abandonam o Senhor, esquece do amor de Deus por mim e por você. Então que eu e você possamos entender isso, aleluias, que o nosso Deus, Ele é fiel. Não importa o vale que você está, o vale que Deus leva, que Ele vai te ensinar, o vale que você foi com a tua própria perna, mas Deus está ali com a mão estendida, só basta você querer voltar, e o vale que o inimigo te colocou, e você pediu misericórdia, e Deus fala, pode vir que eu vou te ajudar. Não importa o vale que você está, mas entenda algo, primeiro, Deus está contigo a todo momento, e segundo, profetiza, ou clama, busca, grita socorro, que Deus vai tirar desse vale e vai te dar a vitória. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.